Fortalecer vocês, em nome de Jesus, os irmãos que estavam aqui domingo, que Deus abençoe, o Padre Senhor Jesus, em nome de Jesus. Irmão, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 22, glória a Jesus. Nesse momento eu peço aos irmãos que fiquem atentos, preste atenção na palavra do Senhor nesse momento, né? Vamos estar meditando na palavra do Senhor, glória a Jesus. Daqui a pouco, se o Senhor nos permitir, nós vamos estar indo para casa, glória a Jesus. Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos estar lendo Gênesis capítulo 22, versículo 1 nos fala assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse-lhe: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Versículo 7: quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Aleluia. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, e ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Dai a dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar nessa noite adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Curva sua cabeça neste momento. Vamos estar fazendo uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, juntamente, Senhor, em concordâncias que as orações que já foram feitas, nós pedimos ao Senhor: fala conosco através da Tua palavra. Espírito Santo da verdade, que esse momento, toda seta, toda distração, tudo aquilo que o inimigo tenta, Senhor, lançar no nosso meio, para que essa palavra não venha penetrar dentro dos nossos corações e dar frutos dignos, Senhor, de arrependimento. Nós oramos e repreendemos neste momento. Eu te peço, Senhor, fala grandemente conosco. Toda distração, tudo aquilo que vem, Senhor, atrapalhar, todo pensamento contrário, nós repreendemos pelo sangue de Jesus. Eu te peço, Senhor, nos direciona neste momento, fala conosco, prepara cada coração
pessoa que está aqui, Senhor, com uma terra boa, Senhor, que venha cair esta palavra, venha germinar, Senhor Jesus Cristo, e venha dar frutos dignos de arrependimento. Nós pedimos ao Senhor, fala grandemente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos que esta passagem sobre Abraão e seu filho Isaque é uma passagem muito conhecida. Nós sabemos que quando nós vamos meditar, nós vamos ver que o Senhor, Ele pede, Ele faz com que Abraão passe uma prova com ele, mas nós vamos ver que o Senhor, quando chega diante de Abraão, o Senhor já chega a Abraão, e ele responde, ele diz, vem aqui, Senhor. Então o Senhor fala, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, leva ele, sai da tua tenda, da tua terra, para um lugar que eu vou te mostrar, ao monte, na terra de Moriá. Então nós vemos que Abraão, ele obedece a ordenança do Senhor. Ele pega o menino, ele pega 2 servos, ele prepara o jumento, ele prepara a lenha, ele prepara o fogo, ele prepara tudo, e vai de madrugada com o seu filho. Sabemos que Abraão não relata nada a Sara o que estava indo acontecer. Nós sabemos que ele não relata a Sara, não fala nada com ela. Então ele pega o menino, fala com ela que vai estar indo sacrificar o Senhor. Nós sabemos que tem coisas que o Senhor, ele vai falar ou com o homem ou com a mulher. Tem coisas que o Senhor vai requerer de você, que nem sempre você vai ter que falar com sua esposa. Tem coisas que o Senhor quer que eu e você façamos na nossa vida espiritual, até mesmo decisões que não há necessidade de comunicação entre um esposo e a esposa, porque tem decisões que o Senhor deixou para o esposo tomar, tem decisões sobre a casa, sobre os filhos, que é para a esposa tomar. Então nós vamos ver que o Senhor, ele fala com Abraão, Abraão segue a ordenança do Senhor e vai à terra de Moriá. Só que o interessante desta palavra, nós vemos que a maioria, quando nós ouvimos sobre Abraão e Isaque, a gente vai ver que sempre focamos no sacrifício. Nós sempre vamos ver que as pessoas falam que Abraão deixou de adorar o Senhor como antes, depois de Isaque. E verdadeiramente nós vamos ver que Abraão, depois que tem a Isaque, ele deixa de adorar o Senhor com aquela alegria como antes, porque ele estava alegre de ter o seu filho. Porque nós vemos que Abraão, ele teve a Ismael primeiro com Agar, só que o filho da promessa era com Sara. Por isso que quando o Senhor vai falar com Abraão, ele fala, toma o teu filho Isaque, o teu único filho, porque a promessa não era sobre Ismael, a promessa era sobre Isaque, era sobre filho entre Abraão e Sara. Então nós vamos ver que o Senhor fala com Abraão, e o interessante é que quando o Senhor fala com ele, vai-te à terra de Moriá. Se eu e você formos estudar, a terra de Moriá era onde o Senhor Jesus Cristo, 2000 anos depois, foi crucificado. Era no Calvário. Nós vamos ver que a terra de Moriá era no território ali chamado Judá, era ali no Calvário, ali aonde Jesus Cristo foi crucificado. Então nós vamos ver a semelhança que tem entre Abraão e Isaque e Jesus Cristo. A semelhança dos dois é: o Senhor chega a Abraão e pede o teu único filho. Jesus Cristo, ele era o único filho, ele é o único filho do Deus Altíssimo, que foi enviado para morrer pelos meus e para os seus pecados. Então nós vamos ver que o Senhor fala com Abraão: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. E nesse momento a gente vai ver que Abraão, ele obedece ao Senhor. Só que nós sabemos que o Senhor, ele não aceita sacrifício de criança. O Senhor, ele não aceita sacrifício de homens e mulheres. Então a gente vai ver que quando Abraão vai diante ali, nós temos a representação naquele monte de Moriá, ali naquele monte, naquela terra, do sacrifício de Cristo Jesus. Nós já vemos que 2000 anos antes de Jesus ir à crucificação, ao Calvário, ao Gólgota, nós já vemos que em Abraão, no começo, no princípio aqui da palavra do Senhor, o Senhor já demonstra para nós
uma semelhança do que Cristo ia fazer, porque nós vamos ver que quando Abraão toma lenha, quando ele sobe com o menino, quando ele está indo, ele fala com os homens no versículo 5: ficai aqui enquanto eu e o menino vamos lá e adoramos ao Senhor. E quando voltarmos para vós, Abraão cria, ele tinha certeza, ele confiava no Senhor Jesus Cristo, no seu Deus, que o Senhor ia prover antes mesmo dele chegar lá em cima um cordeiro para si. Ele cria, ele confiava no Deus a qual ele servia. Ele sabia que se ele subisse naquele monte, o Senhor ia prover. Ele sabia que o seu filho não ia morrer. Como pai, como ser humano, ele temia sim, mas ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele sabia o Deus a qual ele era fiel, e ele é fiel na minha e na sua vida. Então, independente da prova que o Senhor te colocar, independente das lutas que eu e você estão passando, confia no Senhor, que o maior Ele vai fazer sobre a tua vida. Abraão, até no momento, ele temeu, mas ele foi fiel, ele obedeceu a voz do Senhor, ele não questionou aquilo que o Senhor ordenou para que ele fosse fazer. Então nós vamos ver que ele leva sobre si o holocausto, ele coloca sobre Isaac seu filho. Porém ele levava nas mãos o fogo e o cutelo. Só que o que me chama a atenção nesse texto é o versículo 7, quando Isaac fala a Abraão: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. Deus, ele proveu, irmãos. Sabe por quê? Porque nós vamos ver que quando Abraão ele responde a Isaac que Deus ia prover, nesse momento o Senhor ele verdadeiramente proveu um cordeiro ali. Não foi necessário a Abraão a matar ali em sacrifício a Isaac. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, 2000 anos depois, viria em sacrifício a minha vida e a sua vida. Porque Deus olhou para essa terra, ele não viu um homem nem uma mulher capaz de morrer e carregar todos os pecados. Um homem ou uma mulher que tinha a capacidade espiritual de suportar a ira do próprio Deus sobre ele. Não havia homens e mulheres sobre esta terra, nem antes, nem agora e nem depois, que poderia passar o processo que Cristo passou. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus ele vem 2000 anos depois, porque nós vamos ver que quando vem de Abraão são 14 gerações. Então nós vamos ver que é de Abraão a Davi, de Davi até o exílio de Babilônia, e aonde nós vem do exílio até Jesus Cristo. São 14 gerações passadas, e dentre essas 14 gerações passadas, vamos ver que antes de Jesus todas falharam, todas quebraram a sua aliança. Nenhum homem foi tão fiel como Cristo. Não houve uma aliança fiel de Israel que sempre permaneceu ali. Ele sempre pecava, ele sempre falhava, ele sempre tornava a pecar. Mas nós vemos que quando entramos em Mateus, nós entramos na genealogia de Cristo, e nós vamos falar sobre as 14 gerações, e nós chegamos em Cristo Jesus, que foi fiel até a morte de cruz, por amor à minha vida e à sua vida. Como cordeiro ele foi levado, assim como Abraão pegou aquele cordeiro ali naquele monte de Moriá. Assim como ele imolou aquele cordeiro, o Senhor Deus, em Isaías 53, ele vem falar que o Senhor Deus dos céus agradou moê-lo a Jesus Cristo naquela cruz. Ele agradou moê-lo por mim e por você naquela cruz. As nossas enfermidades, os nossos pecados, ele carregou sobre si. Então, se hoje há alguma enfermidade sobre a sua vida, se há algo sobre a sua vida, Jesus ele já venceu na cruz do Calvário. Basta você adorar, glorificar e falar com o Senhor: Senhor, eu recebo a minha vitória. Eu não aceito essa enfermidade, porque o Senhor carregou sobre si naquela cruz. Então
basta eu e você andar na posição do Senhor, na ordenança do Senhor, para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Porque nós vamos ver que Abraão, ele foi fiel, e ele foi fiel até o final de sua vida. Abraão, quando ele é chamado, o Senhor fala com ele: Abraão, ser fiel e ser perfeito no meu caminho. Quantas das vezes eu e você falamos: Senhor, mas eu não vou dar conta, eu não sou perfeito. Mas Cristo, o Espírito Santo, quando desce sobre nós, nós conseguimos ser fiel, assim como aqueles homens foram, assim como os profetas foram, assim como Pedro, Paulo, Tiago foram fiel até a morte, andaram nos caminhos do Senhor. Nós conseguimos por Cristo Jesus, nós vamos vencer por Cristo Jesus, porque Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante, vem falar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Além de ser vencedores em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então nós temos que descansar no Senhor, como Paulo leu, que a gente tem que descansar debaixo das mãos do Senhor, como a gente tem que descansar e confiar no Deus a qual nós servimos. Não é a luta, irmãos, que vai nos afastar da presença do Senhor. Não é a dificuldade, não é a morte. Nada nos afasta do amor do Senhor. Nada, nem a profundidade, nem a fome, nem a sede. Nada vai te afastar do amor do Senhor. Nada nos afasta do amor que Deus Todo-Poderoso tem sobre as nossas vidas. Mas agora, os meus pecados me afastam dele. As minhas falhas, os meus pecados, quando não são confessados, nos afasta da presença do Senhor. Porque Paulo vai nos descrever em Romanos para frente, se eu não me falha a memória, no Novo Testamento, ele vai nos descrever que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele é extremamente sensível, ele tem ciúme de nós. Então, se eu e você já fomos batizados, já sentimos a presença do Senhor, já vivemos fielmente a presença do Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, ele tem ciúme da sua vida. O Senhor, ele quer que nós aproximamos cada vez mais da presença dele, porque Pedro descreve que ele não tarda, ele não vai demorar, irmãos, ele não retarda a sua promessa, ele vai vir para nós. Para muitos tem falado: não, Jesus está demorando. Não, no exato momento que ele tem para vir, ele vai vir. Quando o Pai dá a ordem, ele vai vir. Não descansa, não baixa a guarda, porque quando eu e você pensamos em descansar e baixar a guarda, quando nós menos esperar, o Espírito Santo do Senhor, ele vai bradar nesse céu. Jesus, ele vai vir, vai buscar a sua igreja, ele vai vir, vai nos levar para um lugar que não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá perseguição. Vai ser a cidade celestial, é aonde eu e você vamos viver com Cristo Jesus eternamente. Mas se eu e você não viver o evangelho primitivo, genuíno de Cristo Jesus, nós não vamos entrar. Porque o evangelho com Cristo é renúncia. Evangelho com Cristo é renúncia, nunca foi inclusão. Não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que vai estar preparado, não é todo mundo que infelizmente vai ganhar oportunidade, vai pregar assim que chegar, porque tem um processo. Todos nós passamos o processo de libertação, todos nós passamos o processo a qual nós devemos buscar, começar a caminhar, a buscar a presença do Senhor. Começamos a andar com o Senhor e ele começa a nos lapidar, ele começa a limpar as nossas vestiduras, porque quando nós vem para Jesus, nós estamos sujos. Aleluia! Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando nós vimos para Jesus, nós vemos que nós estamos com a nossa vestidura suja. Nós vem porque Jesus, ele fala: vinde como estáis.
Mas quando nós vemos o Senhor, Ele começa a nos limpar, Ele começa a nos purificar, Ele começa a tirar toda a sujeira, toda a impregnação do mundo. Então assim Ele vai nos santificando, Ele vai nos limpando aos poucos, Ele vai nos fortalecendo. Porque se imediato nós começarmos a querer trabalhar, se imediato nós nos colocarmos e falarmos que vamos fazer, que nós não vamos suportar, porque ainda nós não estamos enraizados no Espírito Santo, nós não estamos ainda totalmente enraizados nesta palavra. Então por isso é necessário, é um tempo, todos nós temos um processo, mas não se preocupe, quanto mais eu e você orarmos e pedirmos ao Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar força, Ele vai te fortalecer. Basta eu e você começar a buscar a presença do Senhor, basta eu e você nos posicionarmos diante dele como servos obedientes e tementes. Por isso é necessário, irmãos, nós sempre estarmos em comunhão com Cristo. Por isso é necessário nós estarmos confessando os nossos pecados diante dele. Hoje a maioria já não confessa mais, já não fala mais os seus pecados. Logicamente o Senhor sabe, Ele sabe todas as coisas. Antes mesmo de nós errar, Ele já sabe aquilo a qual nós vamos cometer. Mas Ele ainda quer de mim e você uma intimidade com Ele, que nós chegamos diante dele, que nós falamos para Ele, que Ele venha nos perdoar, que Ele venha nos santificar. A consequência, ela vai vir, mas se você se arrepender verdadeiramente, imediato, Jesus, Ele te perdoa. Ele está de braços abertos a te perdoar, porque nós temos a parábola do filho pródigo. Ele pega as suas coisas, pede ao seu pai a sua herança, vai embora, gasta tudo. Ele gasta tudo que tem. Só que vem a fome sobre aquela cidade. Ele gasta com mulheres, com amigos, com festa. Ele vai para farra. Ele faz tudo aquilo que hoje em dia é atrativo no mundo. Só que aquela cidade vem uma crise. Aquela cidade, ela entra em uma crise financeira. Não tem serviço. O dinheiro, a herança a qual ele tinha se acabou. Então ele vai e consegue um trabalho cuidando de porcos. Ali aquela comida, aquela lavagem, aquelas pelotas a qual aqueles porcos comiam, ele olhava e desejava comer, porque passava fome e necessidade. A primeira coisa que ele lembra é da casa do seu pai. A primeira coisa que ele lembra é: na casa de meu pai os trabalhadores comem bem. Na casa de meu pai eles comem, eles têm vestiduras, eles são bem guardados. Então nós vamos ver que ele olha, ele para, ele cai em si e fala: eu vou me levantar, porque eu pequei contra Deus. Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, mas eu vou a ele, vou me reconciliar, vou pedir perdão. E se ele me aceitar como um dos trabalhadores, ele já não queria mais ser considerado como filho, ele já não queria mais a honra de ser filho, ser apenas um servo, um trabalhador. Para ele já bastava pela situação a qual ele estava vivendo. Então ele vai diante do seu pai. Quando ele vê o seu pai está esperando, é assim é Jesus. Todas as vezes que nós nos afastamos, todas as vezes que a pessoa se afasta da casa do Senhor, todas as vezes que eu e você viramos a costa para Cristo e voltamos de novo ao jugo da escravidão, a praticar as coisas que não agradam ao Senhor, nós estamos pisando no sacrifício da cruz do Calvário, porque Cristo te libertou para que você permaneça fiel, para que você permaneça limpo diante dele e para que você venha alcançar a sua salvação. Então nós vemos que aquele pai sai de encontro ao seu filho, agarra ali o seu filho pelo pescoço, ele dá a honra como filho, ele põe a vestidura do filho, ele põe um anel, ele calça os seus pés, ele dá ali um banquete. É assim que Jesus faz com aquele pecador que se arrepende. É assim que Jesus faz todas as vezes que eu e você nos arrependemos. Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso, quando nós vamos ver os salmos a qual Davi descreve, Davi sempre foca no perdão, sempre foca no amor do Senhor. Davi sempre pedindo perdão, porque nós vamos ver que o próprio Jesus fala com Davi: Davi, você não vai conseguir
construir o templo, você não vai fazer o templo porque as suas mãos estão cheias de sangue, porque Davi, ele era um homem de batalha, ele era um homem de guerra. Davi, ele matava, Davi, ele era um homem que entrava na guerra e derrubava muitos, mas o sangue de Urias também estava sobre as mãos de Davi. O sangue de Urias estava sobre a sua mão, o sacrifício ali daquele homem ali, a morte daquele homem estava sobre as mãos dele. Então o Senhor fala: Davi, você não vai fazer o templo, mas o teu filho Salomão. Por isso que Davi, todas as vezes que ele começa a engrandecer o nome do Senhor Jesus, ele sempre começa a agradecer e pedindo ao Senhor que tenha de misericórdia da vida dele e que perdoasse a ele. Irmãos, nós somos ruins. Nós somos ruins, a nossa natureza, ela é pecaminosa, a nossa natureza, ela é ruim, nós não somos bons, porque nós vemos, se nós passar algo, se nós passar alguma luta, se nós fazer alguém falar algo com nós, o primeiro sentimento que arde dentro de nós é de ira. Se alguém nos afrontar, o primeiro sentimento que vai gerar dentro de mim e você é ira. Principalmente quem é mais sanguíneo, principalmente quem é mais estourado, principalmente pessoas que são mais nervosas, porque Paulo nos descreve em Colossenses capítulo 3, versículo 5: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Outro tempo, no passado, nós andávamos errantes. Esse sentimento, essa natureza pecaminosa, ela aflorava, ela dominava a minha vida e a sua vida. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, confessamos como único suficiente, começamos a caminhar, o Espírito Santo vem sobre nós. Nós vemos que o Espírito Santo, ele tira, ele nos acalma, essa natureza maligna, ela morre dentro de nós, mas todos os dias ela luta para sair, todos os dias ela luta, esse sentimento maligno, ele vem militando contra o Espírito, porque essa carne, irmãos, ela não tem controle. Se nós formos tentar por nós mesmos controlar a nossa carne, nós não suportamos, nós não aguentamos. Somente pelo Espírito, somente o Espírito Santo para nos controlar. Por isso que é necessário nós estarmos confessando, por isso é necessário nós andarmos na obediência, por isso é necessário nós nos colocarmos na posição a qual o Espírito Santo de Deus ele quer. Por isso que quando o Senhor falar algo com você, assim como ele ordenou a Abraão, seja difícil ou não, ouça a voz do Senhor, não questiona, não murmura. Se o Senhor falou para você fazer, vai lá e faça, obedeça como Abraão, porque o Senhor proveu o cordeiro para si, ele deu livramento a Isaac. Ele deu livramento, suporta a tribulação, suporta a prova, suporta a dificuldade, suporta as lutas que você tem passado. Ah, mas eu ainda não estou passando. Se você está no tempo de bonança, aproveita para buscar, aproveita para orar, aproveita para buscar, porque quando chegar a prova e a dificuldade, porque ela vem, querendo eu e você ou não, ela vem. O Senhor, ele permite a prova vir sobre as nossas vidas. Mas a prova, ela vem sobre a vida de filhos. A prova não vem sobre a vida de filhos bastardos, filhos que não têm pai, desobedientes, que não querem mais ouvir a voz do Senhor, porque muitos têm passado lutas e dificuldades, porque não estão dando ouvido às ordenanças que o Senhor está falando, e não quer obedecer a voz do Senhor. Então o Senhor permite Satanás cirandar, assim como Satanás cirandou a vida de Pedro, para que ele se desviasse. Mas o Senhor Jesus rogou ao Pai para que desse livramento a Pedro. Por isso Pedro não se desviou por completo, porque o próprio
Jesus rogou por ele, mas muitas das vezes tem muitos que têm passado, muitos que estão pregando o Evangelho, muitos que já são cristãos, que participam da comunhão de Cristo, da Santa Ceia, que são obreiros, que estão passando lutas porque tomaram decisões precipitadas, estão passando lutas e dificuldades porque querem, porque o Senhor falou não, o Senhor falou agora não, o Senhor falou, e eu e você não dá ouvido. Aí o Senhor ele permite um tempo, mas uma hora o Senhor ele puxa a corda, uma hora o Senhor ele cobra, uma hora o Senhor permite o inimigo cirandar os lares, a família, a sua vida, traz enfermidade. Por isso é necessário, irmãos, nós andarmos em santidade. Por isso é necessário hoje nós temos uma comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Louvado Porque seja como foi falado o pastor Alisson, pelo missionário Alisson no domingo, tudo que ele passou foi por desobediência. Tudo que ele passou foi por desobediência. Ele não quis dar ouvido, ele não deu ouvido à voz do Senhor. E o preço era alto, porque ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. E a maioria dos que vem pela dor é assim como o pastor Alisson contou no domingo: ou é enfermidade, ou morre e o Senhor traz a vida, ou é tetraplégico em cima de uma cama, é anos sofrendo porque não quis vir pelo amor. Se o Senhor tem um chamado na sua vida, se o Senhor ele tem algo para fazer na sua vida, se coloque na posição do Senhor, porque se o Senhor está vendo que você não está dando ouvido conforme Ele quer, Ele vai apertar sobre a sua vida para que você se posicione. E não é só pastores, obreiros, diáconos, cooperadores, não, membros também, os que ainda não são membros, os que ainda só estão visitando, jovens como vocês que estão visitando, se coloquem na posição do Senhor. Muitos hoje zombam, acham que é antiquado vir para a casa do Senhor, vir para a presença do Senhor, rir. Muitos amigos, coleguinhas que se dizem colega, amiguinhas, porque gosta dos atrativos do mundo, pode até rir, zombar da sua vida, mas eu te garanto, quando Jesus tocar a trombeta, você está no caminho dele, você está santificado. Muitos dos que te criticaram vão ficar e vocês vão subir, e vocês têm que gastar a juventude de vocês hoje, enquanto vocês não têm responsabilidade, porque a palavra do Senhor fala que um dia nós vamos chegar numa idade que nós já não vamos ter força. Nós vamos chegar numa idade que nós já não vamos ter força para buscar o Senhor. Quando vocês abrirem o seu coração e verdadeiramente tiverem um encontro com o Senhor, se vocês confessarem do seu coração e começar a falar com o Senhor: Senhor, eu quero mudança, Espírito Santo, eu quero mudança, mas eu não quero como muitos têm de boca para fora, eu quero verdadeiramente uma mudança. Se o Senhor que eu tenho ouvido falar é o Jesus Todo-Poderoso que transforma a minha vida, me enche da tua presença, assim como os cristãos falam que o Senhor batiza, que o Senhor enche do poder, eu quero sentir. Pede o Espírito Santo para transformar, porque o dia que vocês sentirem a presença do Espírito Santo, seja falar em mistério, seja uma alegria, um show, vocês não querem sair mais da presença do Senhor. Sabe por quê? É inexplicável. É inexplicável. Sabe por que os jovens, os adolescentes não ficam na presença do Senhor mais? Por causa de nós velhos que estamos dentro da igreja. Nós não oramos mais, nós não buscamos mais. Sabe por que o diabo está vindo e está arrancando daqui de dentro e levando para o mundo? Porque nós não nos posicionamos como homens e mulheres de oração. Nós só sabemos reclamar de janeiro a janeiro. Nós não oramos. Como é que nós vamos ver milagres se nós não oramos? Ai, irmão, mas eu chego, eu oro. Irmão, não é 5 minutos de oração que o céu vai se abrir, não. Não é 5 minutinhos para o Espírito Santo de Deus descer no dia de Pentecostes. Foram 10 dias orando, mas não é 1, 2 horas, não. Eles se trancaram dentro do pináculo, dentro do templo, fecharam a porta, com medo de morrerem, com medo dos homens matarem eles, e começaram a orar. Muitos foram embora, muitos desistiram. Sabe por quê? Porque quando começa a orar, o inimigo bota sono, bota cansaço, bota seta. O inimigo ele começa a lançar
pensamentos que não vai dar certo, que é desnecessário você continuar caminhando, que muitos vão começar a zombar, muitos vão começar a rir. Agora você é crente, agora você se diz crente, agora você não anda conosco mais, agora você não faz isso, e vai começar a zombar. Mas Jesus passou por isso. O próprio Deus passou por isso. O próprio Jesus foi chamado de bêbado. O próprio Jesus foi chamado de pecador. O próprio Jesus foi escarnecido. Ele foi batido, ele foi cuspido por meros seres humanos que não valem nada como nós. Nós não valemos nada, irmãos. Nós somos falhos, nós somos sujos diante do Senhor. Se Jesus Cristo não se entrega na cruz do Calvário, nós merecíamos a morte, nós íamos para o inferno. Mas Jesus, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Pedro nos descreve: Jesus quer salvar todos. O estralo de dedo, ele pode salvar a humanidade inteira. Ele pode tirar muitos do inferno. Mas por que ele não faz? Livre-arbítrio, pecado que entrou desde Adão e Eva. Você tem escolha, você decide. Você vai pela porta estreita, a qual Paulo leu, ou você vai pela larga. Você vai ver, é mais atrativo, é muito melhor você ir para o mundo e andar, fazer conforme o mundo quer. Mas tem uma consequência. Tem ira, tem enfermidade, tem depressão, tem ansiedade. Sabe por quê? O inimigo escraviza aqueles que estão sem Jesus. O inimigo escraviza para que ele não tenha força de se erguer. Quantas gerações estão doentes? Quantos crentes, porque cristãos não, crentes fracos na fé, estão doentes espiritualmente, estão com depressão e ansiedade, porque não ora, porque não teve um encontro com Jesus, porque não está andando na intimidade com Cristo. Irmãos, Hebreus capítulo 12 começa a nos falar sobre a fé. A fé é aquilo que nós esperamos e confiamos em Cristo. Mas você não está vendo a solução, mas você crê que Jesus já entrou com providência. Com os olhos da fé você está contemplando: eu vou receber, eu vou ser curado, eu vou ser salvo, eu vou ser liberto. O seu quadro não mostra isso. Está tudo ruim, está tudo atrapalhado, está tudo bagunçado. Mas com a sua fé você fala: não, eu vou vencer. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Então Hebreus começa a falar sobre fé. Começa a entrar que homens que morreram por esse evangelho, como Abraão, como Jó, como Pedro, como os discípulos, como muitos desses homens, profetas, Elias, Eliseu, se nós formos falar, é muitas mulheres que morreram. Não era digno deste mundo. O mundo não merecia esses homens, porque eles levavam a sua intimidade com Cristo verdadeiramente. Faça hoje uma reflexão da sua vida. Vem para Cristo, não só porque seu pai chama, não só porque o irmão chama, não só porque o pastor insiste. Não vem para Jesus só empurrado: eu vou porque está enchendo o saco. Não vem com prazer, fala: não, eu quero lá ouvir a palavra de Deus. Porque quando você entra aqui, o Senhor te livra, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, Ele te abençoa. Amanhã Ele te garante o amanhã, Ele te garante você ir para a sua casa, deitar em paz, em segurança. Todas as vezes que nós entramos por essas portas, irmãos, nós não vimos, mas no espiritual a bênção, no espiritual o Senhor está te dando livramento, no espiritual Jesus está te guardando. Quantos de nós, irmãos, entramos por aqui, quando saímos na rua, nós vimos algum acidente, é blitz, é isso, é aquilo, o Senhor dá livramento, é o Senhor guardando, é a mão do Senhor nos livrando. Então que nessa noite você possa confiar, que nessa noite, assim como Abraão obedeceu a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor e confia, assim como o Senhor preparou para si um cordeiro para Abraão. O Senhor, Ele vai te dar livramento. Ele vai entrar sobre a sua luta, sobre a sua dificuldade e vai te dar vitória. Só apenas confie, continue caminhando na presença do Senhor, continue andando nas ordenanças do Senhor. É difícil? Pode até ser, irmãos, mas quando Jesus voltar, esse mundo vai ficar pior. Quando Jesus voltar e o Espírito Santo e a igreja subir,
Aí que vai ter dificuldade. E eu creio que todos que estão aqui, os que congregam aqui, para a glória de Deus, não vão ficar, vão subir para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, coloquem sobre os seus pés. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, orando. Glória! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor, irmãos. Aleluia. Porque mais uma semana que se iniciou. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, né? Mais uma semana que praticamente está se findando. Se o Senhor nos permitir, né? Porque tudo que você, todas as vezes que você for falar, amanhã eu vou fazer isso. A palavra do Senhor, se eu não me falha a memória, é Pedro ou é Tiago, mas é Tiago nos fala, tudo que nós vamos fazer, você fala, se Deus permitir eu vou, porque Ele te garante o amanhã, Ele te dá a vitória. Então se Deus permitir, amanhã o Senhor Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar livramento, enfermidade nenhuma virá sobre tu e sobre a tua casa. E assim como Josué nos descreve, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos que nós vamos permanecer fiel até a morte, até a vinda de Cristo, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos agradecer o Senhor por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nesse momento eu apresento a cada um dos irmãos, Pai, os adolescentes, as jovens, Senhor, que estão aqui, as crianças, Senhor, os adultos. Toma a vida de cada um nesse momento. Jesus, eu te peço aqui, Espírito Santo, faz a obra sobre a vida desses jovens, alcança eles, Senhor. Oh Jesus, eu sou grata, Senhor, eu fico feliz todas as vezes que eu vejo eles chegando, entrando por essas portas, porque muitos já não querem vir para a sua casa. Senhor, que eles saiam daqui hoje saciados da tua palavra. Senhor, visita eles no sonho. Jesus, fale com eles, dá sonhos, dá visão, Senhor, para os jovens, para os velhos, para os adultos. Visita, Senhor, as crianças, do menor ao maior, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço, faz a tua obra sobre a tua igreja. Eu repreendo, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, nesse momento, enfermidade, luta, dificuldade, Senhor, nesse momento, todo empecilho, Senhor, que está sobre esta vida, sobre este casamento, sobre esta família, Senhor, que venha cair por terra pelo sangue de Jesus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqueles que tem veículo, Senhor, coloca, Senhor, os teus anjos acampados, Senhor, ao redor dos carros, das motos, Senhor, dão a direção deste volante, deste guidão, Senhor, todas as vezes que os seus filhos sentaram, Senhor, na porta, subir, Senhor, e entrar dentro do carro, Senhor, dá livramento aonde eles for, guarda eles, Senhor, dá livramento de blitz, dá livramento, Senhor, Senhor Jesus, de acidente, de roubo, do espírito da morte. Jesus, livra cada um, livra, Senhor, aqueles, Senhor Jesus, que vão estar indo trabalhar, dá livramento a cada um nesta noite. Jesus, que o Senhor possa nos dispensar em paz, em segurança. Nós abençoamos, Senhor, a cada um que está aqui nesta noite, os que não vieram, as crianças, Senhor, que ficaram em casa, Senhor, vai de encontro guardando, dando livramento, livrando de enfermidade. Espírito Santo, abençoa cada um nesta noite. Senhor, eu te peço, provê, Senhor, sobre a vida de cada um, porque o Senhor é fiel, nós somos falhos. Nos perdoa, Senhor, por tudo que nós fizemos até o dia de hoje, até esse exato momento, e nos leva em paz e em segurança, Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus, aleluia, Jesus. Palavra abençoada, igreja. A palavra de Deus fala para nós: ide pregai o evangelho por onde você passar. Essa pregação, igreja, ela não é minha, não é da minha esposa. O que a mensagem que o Paulinho trouxe não é dele, é do Espírito Santo de Deus. Você pode pregar, guarda essa mensagem no seu coração. Por onde você passar, você pode pregar igualzinho. A mensagem não é nossa, é do Espírito Santo. Aleluia! Espírito Santo, então guarda ela. Se algum dia alguma pessoa te falar, te perguntar sobre a Bíblia, você pode falar essa mensagem igualzinha, porque ela é do Espírito Santo. Igreja, já está dando ali 8h30. Hoje nós vamos acabar um pouquinho mais cedo. E eu quero falar para os irmãos que o pastor tinha anunciado que nós íamos mudar todos debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, assim seja, e o amor de Deus, assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Amém.